Eu sou a Adriana e mais uma vez eu convido você para juntos, assentados, aprendermos aos pés de Jesus. E lembrando você que nós estamos aí com a série Não Há Impossível para Deus. E eu quero deixar essa pergunta para você. Por que será que nós damos uma ênfase muito grande às pessoas que já passaram pela Bíblia, pensando que os milagres de Deus só eram feitos através delas e nelas, e esquecemos que hoje nós somos esse instrumento de Deus para que os milagres aconteçam em nós e através de nós? Porque nós colocamos tão fora da realidade que Deus ainda opera nos dias de hoje. Pois é, eu quero trazer para você essa alegria de poder contribuir mais um pouquinho para a edificação da sua fé, através do livro de Lucas, que nós vamos estar fazendo esse estudo contínuo, buscando o impossível de Deus para que a nossa fé seja renovada, restaurada e que a gente possa ser como as pessoas da Bíblia, lembrando que Deus opera em nós nos atos de hoje da nossa vida. Hoje, a virtude de Deus continua operando através da minha vida e através da sua vida. Mas eu quero refrescar a sua memória, trazendo então em Lucas 1, no versículo 35, nós lembrando que no outro vídeo, nós podemos falar um pouquinho de Zacarias, onde o anjo veio e anunciou que ele teria ali agora um filho que seria chamado João Batista, e que João Batista ele viria à frente do Salvador. Que a sua esposa Isabel, ela pôde conceber, dar à luz, e aí você fica com a história, com o link que eu vou colocar aqui para você, e depois que você ver este vídeo, você assiste esse daqui, tá bom? Para dar uma sequência melhor para você que ainda não viu o primeiro. Lembrando que Isabel já estava grávida, e então agora o anjo aparece para uma outra pessoa. Olha só, no versículo 35, vamos começar do 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? Maria recebeu agora a visita do anjo e ela disse que agora ela seria a mãe do Salvador. Ela seria a mãe do enviado de Deus nessa terra. E ela falou: mas como pode? Eu sou virgem. Ela ainda era virgem, ela ainda não tinha tido nenhum relacionamento com José. Depois, no decorrer da palavra, você vai ver mais à frente que ela veio a ter outros filhos depois de Jesus, mas enquanto Jesus não nasceu, José não tocou no corpo de Maria. E aí, então, o anjo responde para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo. Oh, maravilha! E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Eu vou trocar a virtude pelo poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E aí, então, olha o que acontece. Naquela época, eu falei aqui no primeiro vídeo, estou falando novamente, no Espírito de Deus, ele vinha, operava e voltava para Deus. Depois da morte de Jesus, hoje nós temos a alegria de saber que se você entrega a sua vida a Jesus, se Jesus está no centro da sua vida e se você vive por Ele, que o Espírito Santo passa a habitar tanto em mim quanto em você. Então naquela época o Espírito vinha e ele descia como poder, como virtude. E então ele fala com Maria assim, que a Isabel está grávida. Ele vai contar que Isabel, sendo já de idade, ela também estava grávida. Isabel, ela era prima de Maria. E aí ele fala assim: disse então, porque para Deus não há impossível. Aí eu falo para você, para Deus não há impossível. Não há impossível para você que é estéril, não há impossível para você que tem um filho enfermo, não é impossível para você que os seus filhos ainda não são salvos, o seu esposo, não é impossível para a sua família. Não, eu não falo de coisas materiais, porque essas coisas, sendo a vontade de Deus e sendo a força do seu trabalho também, Deus vai acrescentando. Mas eu falo de coisas sobrenaturais que não estão no nível das mãos de um homem te entregar, mas que vem do alto. Não há impossível para você que tem uma depressão ser liberto. Não é impossível para você que vive triste ser feliz. E então, olha o que aconteceu.
Maria, então, foi até a casa de Isabel. Quando ela chega na casa de Isabel, Isabel vem até ela e fala a seguinte frase, um pouquinho antes, no 41, no versículo 41. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha no seu ventre saltou, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do seu ventre. E de onde me provém isso? A mim que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Gente, olha que coisa mais linda. Nós vimos, né, que o Espírito Santo veio sobre Maria. E nós vimos agora que o Espírito Santo, quando Isabel ouviu a voz de Maria, o Espírito Santo veio sobre Isabel. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, sabe? Nós precisamos buscar pessoas que estão alinhados conosco, quando uma revelação de Deus é chegada até nós. Você não pode dividir com pessoas que não estão no mesmo propósito espiritual, porque elas não vão ter a mesma alegria que você. Tão tremendo que quando Maria entrou, ela não precisou falar nada, ela saudou, ela trouxe a saudação para aquela casa e naquele momento o filho de Isabel que estava no seu ventre pulou, João Batista pulou, a criança reconheceu a voz daquela pessoa que estava cheia do Espírito Santo. E então, por quê? Por causa de Maria? Por causa do Espírito Santo que estava sobre ela. E principalmente, olha o que vem quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, você não precisa nem contar, a revelação vem para aquela pessoa. Isabel vira e fala assim: como pode você vir até mim, sendo você a mãe do meu Senhor? Ela já tinha tido a revelação que Jesus, o seu Senhor, estaria nascendo. Que o filho dela, que estava no ventre dela, ia ser servo de Jesus. Olha que coisa mais linda, a ligação dessas duas pessoas. E então, eu coloquei aqui, né, que Isabel, depois que ela foi cheia do Espírito Santo, ela disse assim: bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Eu quero deixar 2 segredos para você a respeito de Maria. Maria, ela olhou a promessa, ouviu a promessa e ela disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Quando muitas vezes nós temos promessas, muitas promessas que Deus tem para derramar na minha vida e na sua, e muitas eu sei que você já está cheio delas, porém existe uma diferença. Agora sim existe uma diferença. Quando você se coloca no centro da vontade de Deus, como Maria se colocou, aí sim as promessas de Deus hão de se cumprir. Sabe? Quando você diz, eis-me aqui, sem olhar o que vai te custar, porque para ela custava muito. Ela era virgem, ela era jovem, ela estava de casamento marcado e ela ia engravidar. Imagina naquela época o problema que daria. Inclusive, eu falei de Maria aqui no vídeo da série Mulheres da Bíblia. Dá uma olhadinha lá para você conhecer melhor a força dessa mulher tão obediente, tão cheia de temor a Deus. E aí então, Maria se posicionou, ela não olhou para o lado. Sabe por que às vezes as promessas de Deus não se cumprem em nós? Porque nós não somos dignos. Sabe em qual sentido? Não de que você tem que ser maravilhoso para que as coisas aconteçam na sua vida. Não, mas nós não somos dignos na situação de dizer, eis-me aqui. De falar, eu quero, eu pago um preço. Às vezes você tem uma promessa grandiosa, não sei qual a relação sua com Deus aí, qual a intimidade que você está vivendo com Ele, mas às vezes nós temos algo tão tremendo e a gente deixa de sentir que aquilo acontece, sabe por quê? E não vai acontecer se você não se posicionar. Nós precisamos nos posicionar, independente do que o outro fala, do que o outro pensa, do peso das vozes e dos ruídos que estão ao redor. Se você se posiciona diante de Deus e diz, eis-me aqui, a promessa de Deus se cumprirá. Porque aí Isabel responde exatamente o que está escrito no versículo 45. Bem-aventurada que creu. Bem-aventurada eu quando crer, bem-aventurado você quando crer. Seja um bem-aventurado, né? Seja um bem-aventurado. Creia naquilo que a promessa de Deus veio sobre a sua vida para te revelar, para trazer algo novo. E olha só, pois quando crer,
hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então, eu tenho um desafio para você. Você tem promessas vindo do Senhor. Se você é uma pessoa que pensa que você não tem essas promessas, eu te convido a orar e a colocar diante de Deus a sua vida. Se Deus não te falar de forma audível, você vai ler a palavra de Deus e você vai poder perceber quantas promessas nós temos na palavra do Senhor, que são para mim e para você. Muitas vezes, sabe, a gente pensa que vai acontecer da forma que aconteceu com Maria, ou com João, ou com Zacarias, que o anjo veio e entregou aquela promessa falada. Às vezes a palavra está aqui e você não lê, você não toma posse da palavra de Deus na sua vida. Aí fica difícil você reconhecer qual a promessa que Deus tem para te dar. E as promessas são muitas, eu anotei algumas delas aqui. Em 1 João 2,25 a palavra fala: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Se você pensa que não tem jeito para você, se você tem medo da morte, sabe, Deus, o Espírito Santo, já deixou para nós, através de Jesus, a promessa que ele nos deixou foi a vida eterna. Eu tenho essa vida eterna, eu creio, é a minha promessa. Você fala assim: Adriana, mas você não morreu para saber? Não quero saber, eu creio. Eu creio que quando eu fechar os meus olhos, no abrir dos meus olhos novamente, eu vou estar com o meu Senhor. Aquele que me comprou, me redimiu. Sabe, aquele que pagou um preço pela minha vida, o qual eu não consigo pagar sozinha. Eu me agarro a essa promessa. Tem mais promessas, eu anotei só algumas. João 10,10. O ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por que às vezes a gente sabe que existe uma promessa que fala que eu vou ter vida em abundância e eu não consigo receber essa vida em abundância? Por falta de conhecimento na palavra. A vida abundância, a primeira coisa que ela vai te trazer é paz. O resto é consequência. A paz que está de dentro para fora. A paz que vai fazer você exalar o bom perfume de Cristo nessa terra. Sabe, se você não tem essa paz, você não consegue exalar o perfume de Cristo nessa terra. Neste mundo ainda... Não, João 16,33. Eu disse essas coisas para que em mim tenham paz. Se a Bíblia fala que eu vou ter paz, porque eu não tenho paz? Agarra na promessa. Leia a palavra, entenda, grifa, fala: Deus, a sua palavra diz que eu vou ter paz, eu quero essa paz, eu tomo posse dessa paz. E a palavra fala: neste mundo vocês terão aflições, mas contudo tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por que nós ficamos tão desanimados enquanto Jesus já falou assim: gente, eu já venci? Às vezes na primeira luta que a gente passa, a gente esquece das promessas, esquece que existe um Deus que é do ontem, do hoje, amanhã e será eternamente. E a gente começa a lutar contra essa promessa, não querendo que se cumpra. Porque a gente fala: Deus esqueceu de mim. Por que a gente fica desanimado quando Deus falou: tenha bom ânimo? Então tenha bom ânimo, não olhe para o seu problema, olhe para o consumador e autor da sua fé, Jesus Cristo. Olha em Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que são todas estas coisas? É do que está escrito antes do 33. Na terra você não terá fome se você buscar. Você não faltará vestimenta se você buscar. Porque a palavra fala de Salomão, que em toda a sua glória, ele não se vestiu como os lírios do campo. E até os lírios do campo, Deus deu essa majestosa roupagem, né? E a palavra fala que Deus alimenta até os passarinhos, ele não te abandonará. Então estas coisas nunca vão deixar de ser acrescentadas para você, sabe? Não fique atordoado com aquilo que você não tem, mas fique vislumbrado, cheio de expectativa com aquilo que a Bíblia te apresenta. É a palavra que eu tenho para você hoje. Renove a sua fé, renove a sua esperança, caminhe para Cristo, caminhe na promessa, vivendo com expectativa que o que Deus fez ontem, Ele faz ainda hoje. Basta você centralizar a sua vida na presença de Deus. Compartilhe essa palavra, leve esperança àqueles que estão sem esperança nesse momento. Eu me coloco aqui, eu me disponho a estar aqui porque eu quero ver Deus fazendo na sua vida o que Ele entrega para mim, internamente, e que Ele possa levar para você também. Me ajude compartilhando essa palavra, levando aos 4 cantos dessa terra. Fique na paz, não deixe de comentar, se inscreva no canal e vamos divulgar a palavra do Senhor.
Jesus abençoe você e toda a sua família. Um abraço.